Em nome daquele que aceitou a Igreja como a sua legítima esposa, Cristo nosso Senhor. Amém. O texto do apóstolo Paulo na epístola de hoje nos fala sobre relacionamento. Paulo, de uma forma prática, nos mostra como deve ser o relacionamento conjugal, a forma como marido e mulher devem ser perante o Senhor. E o apóstolo Paulo ele faz um belo comparativo com um tema que é ainda mais importante para nós: a nossa relação como igreja cristã com Cristo Jesus. O noivo e a noiva, como diz a Bíblia. E dessa relação nós podemos concluir: Cristo aceita a igreja cristã como sua legítima esposa. E com esta certeza, nós iremos refletir na mensagem de hoje com 3 perguntas sobre essa colocação: por quê, como e para quê? Respondendo o primeiro dos questionamentos, por quê? Nós vemos que o apóstolo Paulo ele começa as recomendações no texto de Efésios falando com as mulheres, de que elas sejam submissas aos seus maridos. Essa parte do texto bíblico faz com que muitas pessoas questionem essa parte do texto. Atualmente, nós vivemos tempos onde movimentos feministas têm ganhado espaço e voz sobre um empoderamento feminino. E aí, uma exegese errada desse texto pode favorecer ainda mais este mal entendido. Na história da igreja, criou-se uma cultura de que a mulher deveria ser totalmente submissa, no sentido literal. E no nosso passado, muitas congregações chegaram a forçar essa situação e colocaram como exemplo para as esposas da congregação a esposa de seus pastores. Elas deveriam ser um exemplo para todas as outras mulheres. As famosas Frau Pastor, elas tinham muitas vezes de abrir mão da sua vida, de seus sonhos, das suas realizações já conquistadas, para seguir os seus maridos pastores, aonde quer que eles fossem. E sendo submissas, também deveriam obedecer a toda e qualquer vontade de seus maridos, tornando-se assim o grande exemplo de submissão da mulher dentro do casamento, para que todas as demais mulheres nas congregações assim fossem ensinadas. Mas esta submissão que Paulo relata não é no sentido de a mulher estar abaixo do seu marido, mas no sentido de respeitar a ordem da criação divina. A ordem onde Deus criou o homem com uma primeira ordem de cultivar e manter as coisas de Deus no jardim, e só posteriormente então Deus cria a mulher e diz: vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Deus criou o homem para reinar sobre a criação, o cabeça. E assim como Cristo veio reinar sobre a morte e o pecado. E depois Deus criou a mulher para que ela fosse auxiliar nessa tarefa, não abaixo, mas como uma igual. Submissa ao homem no sentido da ordem divina, nunca em inferioridade. O próprio texto bíblico faz analogia da submissão da mulher e do homem com o próprio Cristo e a sua igreja. Porque o marido é cabeça da mulher, como Cristo também é cabeça da igreja. E agora eu pergunto, me diga em qual passagem bíblica você irá encontrar Cristo submetendo alguém com superioridade, com arrogância, fazendo com que outro se sentisse submisso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar. Cristo se mostrou superior, sim, porque ele era verdadeiro Deus. Mas Jesus sempre se mostrou superior em amor, fazendo as coisas com amor, como um noivo fiel, como ele é. No Antigo Testamento, nós vemos inúmeras histórias da noiva, que é o povo de Israel. Um povo que muitas vezes foi infiel a Deus. Talvez a melhor passagem que nós temos no Antigo Testamento para nos ilustrar a visão da noiva e do noivo está no livro do profeta Oséias. No capítulo 11 de Oséias, no versículo 1, nós temos a seguinte profecia: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Claramente nós vemos que Deus sempre esteve disposto a reatar os laços rompidos pelo povo. E Oséias continua: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Nós temos aqui a visão de um povo de Deus, a noiva de Cristo, mas uma noiva infiel.
E nós temos também, mesmo diante de toda infidelidade, a imagem de um noivo que continuou sendo extremamente fiel e que de maneira alguma abandonou a sua noiva. Como é dito lá em Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E a gente ainda pode somar um texto do próprio apóstolo Paulo quando ele diz aos Filipenses: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos das congregações da Ásia dizendo como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Paulo se refere a todo esse amor, um amor que não nos abandona, mas um amor que vai até o fim. Por que Cristo aceita a igreja como sua legítima esposa? Porque Ele a ama, um amor que não se acaba. A segunda parte da exortação de Paulo agora é para os maridos. E ela responde também à nossa segunda questão: como Cristo aceita a igreja como sua legítima esposa? A ordem para os homens, em Efésios 5, é de amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mas eu arrisco a dizer que isso é impossível, porque o amor de Cristo por nós é um amor sublime, é um amor inalcançável. É um amor único que deu a vida em morte na cruz para tornar cada um dos crentes, em sua obra, alguém santificado. É como diz o versículo 26, purificado pela lavagem da água, logicamente prefigurando o batismo, e pela pregação da palavra. Cristo faz isso para que cada um de nós possa ser apresentado diante do Deus triuno de maneira gloriosa, sem manchas, sem rugas, sem sujeiras, sem coisa alguma que nos dê uma aparência pecadora, mas como cristãos santificados e sem defeitos. E agora eu pergunto, será que há algum homem capaz de amar sua esposa a este mesmo ponto? O apóstolo Paulo sabe que não, então ele simplifica um pouco mais as coisas para o lado dos homens. Ele diz: os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Paulo então ele apela para um sentimento de um narcisismo que talvez todos os pecadores tenham. O desejo de amar a si próprio acima até mesmo de outras coisas. E Paulo se utiliza deste nosso pecado para mostrar a maneira que devemos proceder para com o nosso próximo, principalmente com o nosso cônjuge, a nossa companheira. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, ele diz. E ao homem cabe a mesma responsabilidade de prover o que Deus lhe deu lá no Éden. Quem ama sua carne, ou seja, a sua mulher, alimenta essa carne, dá sustento a ela, cuida dela, protege, dá carinho, atenção, assim como Cristo faz com a sua igreja. Cristo nos ama exatamente dessa forma. Ele nos alimenta espiritualmente através de sua palavra, através da sua santa ceia. Ele cuida de nós em todos os momentos, nos dando proteção. Ele nos dá o seu carinho, o seu amor, a sua graça. Ele nos dá atenção. Ele nos dá ainda muitas outras bênçãos que Ele tem para nós. Como que Deus aceita a sua igreja como legítima esposa? É assim, nos dando tudo aquilo que Ele nos dá graciosamente no seu grande amor. E quando duas pessoas se casam, elas têm uma finalidade. Uns casam simplesmente para sair da casa dos pais, outros casam porque querem compartilhar a sua vida com a pessoa amada. Outros casam também porque talvez surgiu uma gravidez inesperada. Enfim, existem finalidades para um casamento. E é assim que nós também respondemos então agora ao terceiro questionamento que eu fiz lá no início. Para que Jesus aceita a igreja como sua legítima esposa? O apóstolo Paulo ele repete as mesmas palavras de Deus que foram profetizadas em Gênesis. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. O apóstolo ele quer destacar a união santificada entre duas pessoas. E aí ele faz um jogo com as palavras que nos levam a refletir junto com ele. É mais ou menos como se o apóstolo estivesse nos relatando, mas pensando ao mesmo tempo. Existe uma santidade em uma união. Um noivo, uma noiva,
que se unem e tornam-se um só. Qual a finalidade disto? Para que o homem e a mulher se casam? E nós, de repente, vamos seguindo por esta linha de raciocínio de Paulo e achamos que ele está de fato falando da união matrimonial entre um homem e uma mulher. Até que ele diz: grande é este mistério. E nós junto? Pois é, como isto acontece? Esta união, como que ela vem a acontecer? E aí quando Paulo fala de grande este mistério, ele modifica o pensamento e diz: mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O que Paulo está querendo mostrar é a finalidade desta união de Cristo com o seu povo. Existe sim uma finalidade também no casamento de Cristo com a Igreja cristã. E esta finalidade é a salvação. Cristo quer trazer a salvação para os seus, para que sejamos todos um, a desfrutar as bênçãos celestiais reservadas para os salvos no reino da glória. É lá que o noivo nos espera, é lá que o noivo tem uma festa preparada para nós, é lá que o noivo está esperando receber a cada um que faz parte da noiva de Cristo, a sua igreja. E é lá que nós, a noiva de Cristo, sabemos que devemos chegar. É lá que viveremos eternamente felizes na presença do Altíssimo. Mas não pensem que Paulo também esqueceu dos casais aqui. Ele sai, de certa forma, deste sonho maravilhoso que ele nos relata da vida celestial, e ele lembra aos maridos que esta maravilhosa cena que foi pintada em nossas mentes sobre a vida eterna, essa pintura ela deve ser um modelo para que a gente ame as nossas esposas aqui no reino da graça, neste mundo. E ele diz que as esposas também amem e respeitem o seu marido. Façam tudo com amor e dedicação, seguindo a ordem da criação de ser uma auxiliar do seu marido nas tarefas do dia a dia, assim seguindo também firmemente, juntos, uma vida cristã. Tudo isso para que estejamos todos no dia do juízo final, vestidos com uma roupa branca, uma roupa que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Estejamos vestindo uma roupa branca como a de uma noiva, prontos para vivermos eternamente com Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o noivo da Igreja. Vivermos para sempre com Ele no lar doce lar celestial. Que Deus abençoe a cada um de nós, para seguirmos firmes nos ensinamentos que Deus nos deu através do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Amém.